Aleluia. Shalom a todos os irmãos. Boa noite a todos. Irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A todos os irmãos também que vão acompanhar essa ministração aqui pelo canal do YouTube. Que você seja muito bem-vindo, que a sua vida seja edificada através das ministrações que tem no nosso canal. Que o Senhor encontre o seu coração e, de preferência, que Ele encontre o seu coração em paz. Amém? Meu nome é Rony, faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E hoje nós temos a bênção, né, de ministrar aqui a ceia, uma palavra e a ceia. Então, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Irmãos, boa noite a todos que estão participando aqui ao vivo conosco, né, na sala Zoom. Quero trazer aqui um assunto, né, hoje à tarde, uma ministração paulada, né, uma ministração excelente, né, da pastora aí que nos trouxe uma direção precisa através das escrituras. Foi um assunto bem abrangente. E eu quero falar hoje sobre um assunto que, às vezes, eu acho que a gente acaba não falando muito, mas é bom a gente falar sobre isso. E é sobre a unção, né? E eu quero falar justamente sobre isso. Qual é a unção que está sobre nós? Ou seja, qual é o óleo? Qual que é o óleo de unção que está sobre o povo, a igreja? Amém? Irmãos, nós já viemos ministrando já, né, algum tempo já aqui sobre a mistura dentro da igreja, né, a mistura de N coisas, mistura de cultura, mistura musical, enfim, né, uma mistura de preceitos, de tantas coisas que a gente acaba aí no decorrer da vida cristã, do chamado do Senhor para as nossas vidas, a gente acaba agregando as coisas de Deus à igreja, ao corpo. Quando eu falo a igreja, eu não estou falando ao templo. Quando eu falo a igreja, eu estou falando ao corpo de Cristo. E eu vejo que no meio do caminho a gente acaba, às vezes, agregando tantas coisas que, às vezes, não está na cultura do céu, na cultura de Deus, né? Então, a gente vê pelos estudos que nós já vemos, né, principalmente lá no Egito, e o povo foi contaminado por um povo que era misturado. Quando o povo saiu lá do Egito, veio um povo misturado lá também do Egito e se misturando com o povo de Deus e fez o povo pecar. Então a gente vê que a mistura não é algo bom aos olhos do Senhor. E hoje eu quero trazer esse conteúdo à luz dessa parte, né, da unção. Será que o óleo ou a unção que está sobre nós, será que a gente traz alguma mistura sobre essa unção? E hoje é sobre isso que eu quero falar. Amém? Então, nós já estudamos sobre isso, né? E para nós saber sobre esse óleo da unção, como que era feito, quero agora me direcionar mais para o Antigo Testamento, onde era usado bastante o óleo de unção, tá? Quero abrir com vocês lá Êxodo 30, Êxodo 30 a partir do 22. Esse óleo de unção também pode ser chamado de unguento. Tem algumas diferenças ali, mas a gente vai estar observando aqui nos textos o ele se referia, né? Para que era usado. Nós temos nas escrituras aqui vários tipos de óleo de unção que era usado, quer dizer, óleo de unção, não, vários tipos de óleo. Cada óleo, cada mistura servia para alguma coisa, uns era para a cura, outros óleos que havia uma mistura era para embalsamar, ou seja, para preparar o corpo depois da morte, e tinha o óleo também da consagração, esse óleo da unção, que era para preparar alguém ou também coisas, materiais que eram consagrados ao Senhor, como nós vimos lá em Êxodo também. Amém? Então, Êxodo 30, versículo 22, ele vai dizer assim: além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: tu também tomarás das primícias especiarias e mirra pura 500 ciclos, e de canela aromática a metade, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e óleo de oliva, um hin. Amém?
25 vai dizer assim, ó, e disto fará um óleo de unguento sagrado, um unguento composto segundo a arte do perfumista. Será o óleo sagrado de unção, e ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e os seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a base, e os santificarás, para que seja santíssimos. Tudo o que tocar será santo. E ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que ministrem a mim o ofício sacerdotal. Amém? Então, esse óleo, quando a gente fala esse óleo da unção, esse óleo de unção, esse aqui eram os ingredientes: mirra, o cálamo, a cássia e o óleo de oliva. Então, essa mistura aqui era o que era feito para o óleo de unção, que eles usavam para consagrar tanto aqueles que iam servir ao Senhor quanto os utensílios. Amém? Isso aqui eu estou falando lá da lei. Nós vamos seguir aqui agora falando aqui de outros óleos. É interessante também nós vermos, irmãos, porque eu sei que às vezes tem muitos irmãos que têm o costume de às vezes de ungir, enfim, algo material, ungir a casa, ungir o carro, ungir um monte de coisa. Só que nós temos que discernir o que nós estamos fazendo, porque nós observamos nesse texto que quando o Senhor fala para usar esse óleo de unção, esse óleo servia para quê? Para consagrar, ou seja, separar. Quando fala ali da santificação, essa palavra ela remete ao santo. Santo quer dizer que ele é separado, separado para o serviço do Senhor. Então observe que quando você unge a sua casa, unge seu carro, alguma coisa, irmãos, você não está ungindo para proteção. Entenda? Se você ungir, você está consagrando a sua casa, o seu carro, ele é obrigatoriamente a serviço do Senhor. Ele tem que servir ao Senhor, só para aquilo. Você vai ter que separar aquilo que você ungiu somente para o serviço do Senhor. E mais, se caso você não fizer isso, você corre no erro de Belsazar. Lembra lá Daniel 5? Eu até estava comentando com a Fábio hoje. O que ele fez? Pegou os utensílios consagrados lá do templo e foi se embriagar com vinho. Não deu boa coisa. Então nós temos que discernir isso. Amém? Apesar que hoje eu quero trazer não digo uma nova visão, mas quero trazer uma forma diferente de você olhar esse texto, olhar para a questão do óleo, até em relação a você ungir coisas. Tá? Hoje eu quero trazer uma forma de você pensar um pouco diferente. Quero trazer aqui também outros óleos que são usados na Bíblia. Tem um versículo lá em Provérbios 7, a partir do 1. Vamos abrir lá para nós vermos. Como que era usado esses óleos? Qual era a mistura utilizada lá em Provérbios? Provérbios 7:1. Nesse texto aqui, irmãos, vai estar falando de uma mulher que ela estava olhando pela fresta da sua janela e ela estava observando os homens que ali passavam, principalmente os homens jovens. E ela viu um homem jovem, aqui no versículo 7, ele vai dizer assim: contemplei entre os simples, discerni entre os jovens, um jovem homem vazio de entendimento. Então, olha o perigo disso, de nós não buscarmos o entendimento. E aí, o que ela fala? Aqui ela começa a seduzi-lo, só que essa mulher, ela era casada. E aí ela começa a dizer que ela já tinha tudo preparado, ela já tinha pago seus votos, e ela já tinha a sua cama preparada, com um linho fino. E aí nós vamos olhar aqui no versículo 16, olha o que ele diz. Ela diz assim: enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas com linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Confortemo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem.
E aqui no versículo 22 finaliza assim: e ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro, ou como tolo para a correção dos estúpidos. É bem forte essa passagem aqui, mas eu quero focar aqui um pouquinho nessas questões dos olhos. Vocês veem que aqui ela tem uma outra mistura que ela estava usando. Só que o que acontece com essa mistura? Essa mistura ela usou justamente para essa questão da prostituição. E eu não sei se vocês já perceberam, então, o que acontece com o perigo de nós mudarmos a unção do Senhor, de querer retirar ou acrescentar algo na unção. Porque aqui, se você olhar, tinha alguns ingredientes que tinham lá no óleo de unção, mas não tinham outros. Ou seja, a receita era diferente. E aí agora eu quero observar com vocês outro texto que também vai estar trazendo sobre este óleo, falando sobre os óleos. João 13, versículo 40. Perdão que eu anotei errado aqui. Só um instantinho aqui, irmãos, que eu anotei errado. João 19. Glória a Deus que eu anotei na Bíblia. Não é importante anotar na Bíblia? João 19, o versículo 40. Ele vai dizer assim, e eles tomaram, aqui era em relação ao corpo de Jesus. Tá bem? E eles tomaram, então, versículo 39, vamos ler o 39 que é melhor. E foi também Nicodemos, aqueles que antes de vier ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Estes tomaram, então, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho, olha, em panos de linho com especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, agora nós temos que observar uma coisa, que esses óleos que você vê aqui eram muito parecidos com o óleo citado ali em Provérbios 7. A única diferença é que aqui ele não tinha a canela, mas o mirra e aloés são os mesmos, e também envolvia o linho. Só que essa preparação do corpo de Jesus era para o sepultamento. E aí, quando você olha lá em Provérbios, quando ele finaliza ali no 22, dizendo que era como se ele fosse um boi indo para o matadouro, ou seja, aquela cama daquela mulher era como se ela estivesse representando a sepultura com a preparação dos olhos. Então, olha como nós temos que ter esse cuidado em relação à unção do Senhor. Mais para frente, nós vamos entender o que eu quero construir com vocês aqui em relação a mudar, digamos assim, a receita. Porque o Senhor ele já nos deu uma receita para o óleo de unção. E aqui, com algumas mudanças, você vê que uma foi usada para prostituição, o mesmo óleo foi usado para sepultamento, ou seja, aquela prostituição ia levar ele justamente para o sepultamento. É isso que está apontando. E hoje, o que nós temos que cuidar nos dias de hoje? Qual que é a unção? O que nos garante a unção de hoje em dia? É o Espírito Santo. E o que nós temos feito? Será que nós temos agregado algo além do Espírito Santo? Será que nós estamos profetizando além do que o Espírito Santo manda? Será que nós estamos deixando aí nossa alma acrescentar algo ou tirar algo? O Espírito Santo manda a gente falar algo e a gente não fala? Essas mudanças de nós ou retirar algo do Espírito Santo ou acrescentar pode levar à sepultura. Isso é mudar a receita, porque o Espírito Santo já vem pronto, completo. O que nós temos que tirar? O que nós temos que agregar? Nada. E nós vamos observar agora como é que funciona no Novo Testamento, com a questão da unção. Então, lá no Antigo Testamento, né, esse óleo de unção, ele tinha, né, esse sentido religioso, né, como nós lemos aqui, que era para ungir, para consagrar. Né? Então, ele trazia esse sentido, né, como um sinal que era o Senhor que ele escolhia, né, alguém para cumprir com um propósito, em especial. Né? Então, quando a pessoa era ungida com esse óleo, marcava o quê? O início, então, desse chamado, ou também dessa separação desse indivíduo para um propósito.
Lembra de Davi? Ele não assumiu o seu cargo naquele momento que ele foi ungido, mas naquele momento que ele foi ungido, ele já foi separado, já tinha algo diferente sobre ele. Né? Então a gente entende que quando a pessoa era ungida, ela automaticamente ela já tinha algo diferente, ela era separada, né, para o início. Então os profetas também eram ungidos, os sacerdotes, os reis, né, como no caso então de Davi, recebiam então essa bênção, né, de Deus, e ao serem ungidos, né, que eles tinham algo diferente. Então esse óleo a pessoa que ia ungir, ela era uma expressão visível, era algo público, era tornado público, que a pessoa estava sendo separada. E, além disso, ainda estava recebendo a bênção do Senhor, que ele era um escolhido da parte de Deus. Né? Então, também este óleo, ele era um símbolo de santificação. E, como eu falei antes, esse símbolo da santificação quer dizer o quê? Que a pessoa foi separada. Né? O santo não é quer dizer que a pessoa agora não peca mais, não. O santo, significado da palavra santo é separado. Você foi separado para o Senhor. E aí, como é que funciona, então, essas coisas de você ungir as pessoas, digamos agora, na nova aliança? Como é que foi lá com Jesus? Quem lembra aqui de quando eles derramaram o óleo de unção em Jesus? Quem lembra? Ninguém lembra. Por quê? Porque não ungiram a cabeça de Jesus com óleo. Que não foi assim. Mas foi ungido com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele e repousou. Então, essa nova aliança traz uma nova configuração em relação à unção. E o óleo na cabeça dos discípulos? Ninguém lembra. Também não. Mas em Atos eles foram revestidos do alto de poder. Eles não foram ungidos às suas cabeças, mas tiveram seus pés lavados. E quando nós estudamos, né, ou vamos estudar ainda sobre as ofertas, uma oferta de holocausto, toda oferta de holocausto, que era uma oferta que você ia consagrar algo para o Senhor, a oferta de holocausto, o animal que era entregue para essa oferta de holocausto, ela tinha os seus pés lavados e as suas entranhas. Então você observe que quando Pedro quer questionar o Senhor ali sobre, então já que você vai lavar os meus pés, então já lava o corpo inteiro. Ele disse, não, teu corpo, né, o teu corpo você já está sendo lavado pela palavra que eu tenho te pregado. Então vamos lavar só os pés. Ou seja, aquele ato foi o quê? É separação. Mas nós continuamos com a questão de você ungir a cabeça das pessoas quando vai separar para pastoreio, às vezes vai ungir para missionário, para alguma coisa, nós continuamos. Amém, irmão? Não estou dizendo que é proibido, mas nós precisamos observar as escrituras e ver como que foi com Jesus, como é que ele trouxe essa nova forma de ser feita as coisas de Deus. E nós vamos ver também como é que os textos nos trazem a respeito dessa unção, como é que essa unção vem agora para os homens, que não é só através do azeite, não é só através agora do óleo derramado. Amém? Então não é o acaso que se nós observarmos, por exemplo, nós já estudamos aqui nas terças-feiras sobre o nome do Messias e o Cristo. E se você for olhar o significado de ambos, é o ungido. Então ele já tinha no nome dele essa questão de o ungido, ou seja, o escolhido pelo Senhor, o separado. Mas nós não vemos em nenhum momento alguém derramar um óleo na cabeça dele. E se você observar, a única vez que você vê alguém ungir Jesus são aquelas mulheres, a qual nós mencionamos aqui na terça-feira, que quebraram o vaso de alabastro. Mas quando ele fala assim que o que ela estava fazendo, ela estava preparando o corpo dele para a sepultura. E não era de unção, aquele óleo. Então, quando Jesus teve seu corpo ungido, era para a sepultura. A unção veio através de quem? Do Pai, pelo Espírito Santo. E isso é tremendo. Por quê? Justamente para isso, para que a gente não precise mais acrescentar, mudar a receita, a fórmula do bolo, porque está completa. E mais, essa fórmula habita em nós. E eu creio, pelo menos, que habita em vocês e em mim.
Amém? Todo mundo crê aqui, irmãos? Aleluia! Vamos crer nisso. Então, esse Jesus ungido, escolhido de Deus, por que ele foi separado? Foi separado para quê? Para santificar o povo, resgatar o povo. Né? Então, ele marcado pelo Espírito Santo justamente para quê? Para realizar as obras do ministério. E que ministério é esse? Salvar, resgatar o mundo. Tem um texto em João 3,17. Ele vai dizer assim que eu não enviei o meu filho para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ou aqueles que nele crescem, né? Então, por isso que ele foi escolhido, foi separado, justamente pelo próprio Senhor. Então, aquele que um dia foi comprado, né, pelo seu amor, pelo sangue de Jesus, né, os textos são bem claros que nós fomos comprados por um alto preço e por um bom preço. Né? Então, nós também fomos ungidos por Deus. E nós nos tornamos, então, coparticipantes de tudo de Cristo, da santidade, tudo que é de Cristo, nós nos tornamos coparticipantes. O herdeiro, se nós somos santos é porque Jesus é santo, porque ele foi separado. Se eu sou justo, não é por causa que eu sou correto, é porque eu fui justificado pelo sangue dele. Então nós nos tornamos coparticipantes de tudo, tudo que Cristo tem e é, nós somos participantes. Então, quando Deus fala, até tem uma passagem lá em Isaías, que quando ele fala acerca do Messias, ele diz que o Espírito Santo, ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus estaria sobre ele, e impostaria para profetizar, curar, pregar, libertar, consolar, redimir. E como? Pela graça de Deus, por meio do seu Santo Espírito. Já não é mais só pelo óleo derramado, é pelo Santo Espírito que faz todas as obras. As conquistas de Jesus, Cristo foram compartilhadas como herança. Olha só, tudo que Jesus conquistou foi compartilhado conosco. E tem um detalhe muito forte nisso, é que nenhum de nós era merecedor dessa herança. Nenhum de nós é merecedor. E mesmo assim, ele compartilhou de tudo aquilo que ele conquistou na cruz por um alto preço para nos comprar. Amém? Então, esse Espírito Santo, né, que mora em nós, que habita em nós, eu creio, e espero que os irmãos também creiam que, porque as Escrituras dizem que não sabeis vós que sois o templo do Espírito, as Escrituras falam isso, irmãos, então creia que você é templo, é a habitação do Espírito Santo. Ele é o operador da santificação e da unção. Ele que opera todas as coisas. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo, irmãos, automaticamente você é separado para o Senhor. Porque ele fala, ele que opera a santificação. Se ele opera a santificação, ou seja, é ele que está separando você. Quando ele começa a transformar sua mente, renovar sua mente, ele está fazendo isso. Ele está lentamente te apartando do quê? Do meio da multidão. Tem a multidão e tem os discípulos. Ele está fazendo uma transferência, tirando você do meio da multidão e levando você para ser discípulo. E é esse Espírito que unge, que te transforma, que te capacita para as boas obras, para o serviço. É esse Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que testifica no meu espírito que agora somos filhos. É esse quem conheceu Cristo, quem é que viveu aqui na época de Jesus? Eu acredito que ninguém de nós, né? Mas e por que você crê então em Jesus? Que Jesus foi crucificado numa cruz? Porque está escrito? Não é porque está escrito. Sabe por quê? Porque se fosse porque está escrito, todo mundo creria. Mas tem muita gente que lê e não crê. Então, se você crê que Jesus foi crucificado, ressuscitou e te resgatou,
tem um outro motivo. E esse motivo é o Espírito Santo. É a unção do Senhor sobre você, que te separou do restante daqueles que não creem, mesmo lendo, mesmo lendo, e ainda estudam para contrariar aqueles que creem. Então, irmão, se não fosse o Espírito Santo do Senhor, não adiantaria nós termos as Escrituras. Os próprios discípulos andaram com Jesus, mas eles verdadeiramente foram se converter quando eles receberam o Espírito Santo do alto. Eles caminharam com Jesus. Mas aí você vai ver uma pregação de Pedro, depois que ele recebeu o poder do alto, o Espírito Santo, quantos ele converteu. Então essa é a unção. Já não é mais o pote de azeite. Não adianta eu derramar litros de azeite na cabeça do cidadão, do crente. Não vai adiantar se ele não tiver a unção direta do Pai, que é o Espírito Santo. É isso que vai fazer a pessoa verdadeiramente converter. É isso que vai fazer a pessoa realmente entregar sua vida para Cristo, porque é o Espírito Santo que vai convencê-lo. É isso, e eu não preciso acrescentar, colocar e nem tirar nada. Até porque se eu tentar mudar algo que o Espírito Santo está fazendo, eu posso correr nessas questões aqui dos olhos lá atrás. Eu posso estar preparando essa pessoa para a sepultura. Ou posso estar caindo aqui na questão da prostituição. E aí você observa, observa esses olhos. Esses olhos daqui é como se ele representasse, o conjunto dos olhos representasse espírito. O óleo de unção aqui, quando eu consagrava, separava para o Senhor, mas ele tinha toda uma receita. Agora você muda a receita, é como se você adicionasse outros espíritos, e não o Espírito do Senhor. Aí me pergunto, qual é o Espírito que está sobre a sua cabeça? É o Espírito Santo ou são outros espíritos que levam à prostituição, que levam à sepultura, que levam a profetizar segundo a carne, não segundo o próprio Espírito do Senhor? Por isso que nós temos cuidado. Lembra que lá no início nós falamos sobre a mistura? Nós temos que cuidar. A mistura pode fazer nós nos levar ao erro. Nos levar ao erro. Irmãos, quando o Espírito Santo, quando o Senhor ministra o Espírito Santo em nós, e ele fala que é para santificação, ou seja, nós vamos agora ser separados, se nós não nos separar do resto do mundo, ou seja, das práticas mundanas, nós estamos indo contra o que o Senhor está fazendo, contra o que o Espírito deseja para nós. Porque ele está nos santificando, está nos separando para as boas obras, e nós estamos querendo continuar com as más obras, na contramão. Então não faz sentido. Isso é mudar a receita, é trocar os olhos, preparar a cama, é ficar à espreita daqueles que não têm sabedoria, que não têm entendimento, que foi falado ali em Provérbios, que ela olhou e achou um jovem, ela discerniu que o jovem não tinha entendimento. E o Espírito Santo, justamente, ele vem nos dar o quê? O entendimento, sabedoria, ele que testifica de tudo. É ele que habilita o salvo a marchar com consciência no caminho da vida. É ele que faz a gente andar consciente, sabendo o que estamos fazendo. Vamos abrir um texto lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. O texto diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Ou seja, dele e em Cristo, aqui está falando de quem? Do Pai, do próprio Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito sabedoria, e justiça, e santificação e redenção, para que, como que está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele faz com que as nossas mentes sejam iluminadas, né? Que brilhe essa luz, que ilumine a nossa mente,
de uma maneira que a gente consegue compreender qual é a vontade do Senhor. Quem é que faz isso? O homem? Não. O Paulo, o apóstolo Paulo já fala acerca do conhecimento humano. O próprio Paulo, que era um homem entendido aqui, ele discerne muito bem sobre o conhecimento dele e o conhecimento do alto, do Senhor. Então, só o próprio Senhor, com o seu Espírito, consegue iluminar a nossa mente, para que a gente discerna qual é a vontade do Senhor, que o Senhor espera e deseja de nós. O Espírito Santo, ele é algo tão profundo, ele é capaz de penetrar em lugares tão profundos em nós, lugares secretos que às vezes nós mesmos, a gente às vezes esconde tanto que a gente se esquece dele. E o Espírito Santo, ele vem nos lembrar. Ó, te lembra daquilo lá que você tentou esconder? Vou te trazer a memória para nós resolver essas questões. Ele abre o coração daquele que está com o coração fechado, ele abre. Aquele que está com o coração duro, ele amolece. Aquele coração endurecido, amolece. Coraçãozinho de pedra, ele transforma num coração de carne. Só ele consegue fazer essas obras. Aquele que estava morto, ele traz a vida. O filho rebelde, desobediente, ele traz para ser um servo humilde, um servo obediente. Esse é o nosso Espírito Santo. Pela misericórdia do Senhor foi derramado sobre nós. Essa é uma parte da herança, a qual nós não éramos merecedores, como foi falado. E Jesus, o ungido, que pelo intermédio do Espírito Santo, é ele que move os filhos, é ele que fortalece os filhos na caminhada. É ele que incentiva os filhos a ser uma boa árvore, ou seja, estar ligada na videira verdadeira, para poder fazer o quê? Produzir bons frutos, ou seja, boas obras. É através do Espírito Santo. É ele que nos capacita. Quando Jesus foi, ele disse: eu não vou deixar vocês só. Eu não deixarei, eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, é ele. Irmão, se você recebeu esse Espírito, imagina você sendo ungido pelo próprio Deus. Eu já vou encerrar aqui. Eu quero ler um texto com vocês também, em 2 Coríntios. Vamos avançar um pouquinho. Próxima carta. 2 Coríntios 1, 21. Olha o que ele diz nesse texto aqui. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo e o que nos ungiu, o que diz ali? É Deus. Quem nos estabeleceu com Cristo e nos ungiu foi o próprio Senhor. Então, irmãos, quando nós esperamos o reconhecimento da igreja, vamos esperar o reconhecimento dos pastores para que eles nos unjam como pastores, amém, você pode fazer isso, não estou dizendo que isso é proibido ou é errado, mas, irmãos, nós temos que observar o quê? Que às vezes eu estou dando mais importância para ter a cabeça ungida com óleo pelo homem, sendo que eu tenho o corpo inteiro ungido pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. O que você me diz diante disso? Será que quando eu espero para ter o reconhecimento dos homens, será que eu não estou me desfazendo do que o Senhor faz? Aí eu espero o reconhecimento do homem, sendo que eu tenho que ser conhecido no mundo espiritual, porque a minha batalha, a minha luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, não adianta eu ser conhecido na igreja e não ser conhecido no mundo espiritual. Não ter autoridade direta do próprio Deus. Que autoridade eu teria no mundo espiritual? Tenho a minha cabeça cheia, grudada de óleo, mas não tenho o Espírito Santo que me confere o poder. Porque lá em Atos 2 o Senhor fala: do alto vocês vão ser revestidos de poder. E, irmãos, nós temos que entender, temos duas formas para receber o Espírito Santo. Se você vê no finalzinho do Evangelho de João, você vai ver que quando o Senhor chega com os discípulos, ele diz assim: paz seja convosco. E ele sopra, ele vai dizer que ele sopra o Espírito, recebei o Espírito.
Esse Espírito, quando ele sopra nos discípulos, é o Espírito dentro, é o selo, é o que gera vida, como lá em Gênesis. Porque senão eu não precisaria revestir os discípulos de poder em Atos. Eles já receberam em João. Mas um Espírito é o que nos dá a garantia, nós somos selados, e nos confere a salvação. O Espírito que está sobre é o que nos confere poder, é ele que realiza as obras através de nós. Esse é o que dá poder para realizar as obras. Esse é o óleo de unção, por isso que quando eles derramam o óleo de unção na cabeça, vem do alto, é sobre, te reveste. Então, irmão, se você entende as Escrituras, se você reconhece o que Jesus fez na cruz, é porque o Espírito Santo já está em você. É ele que testifica isso em você. Então você já foi ungido pelo próprio Deus. Você já foi separado. Está esperando o quê para cumprir as obras? Está esperando o reconhecimento dos homens? Não, irmãos. Não espere. O Espírito já está aqui em você, ó, há tempo, te separando, transformando a tua mente. Por quê? Porque ele tem algo que talvez aonde você está indo vai alcançar pessoas e transformar pessoas, e essas pessoas talvez não vão lá no prédio para ver você ministrar em cima do púlpito. Sabe quando a gente diz aquele ditado, né? Já que a montanha não vai qualquer, e se a mamãe não vai até a montanha vai até a mamãe. É isso, irmãos. Se a pessoa não vai até o púlpito que é você vai até a pessoa. Por quê? Porque você foi escolhido, o Senhor já te ungiu a tua cabeça. Ele já te separou. Mas entenda que isso não é para honra tua, não é para te glorificar, não é para você se exaltar. Eu quero ler um texto agora um pouquinho para frente, capítulo 4 dessa mesma carta. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele vai dizer assim: porque Deus que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, foi dada por quem? Por Deus. Então Deus te iluminou, te trouxe clareza, te ungiu para que você reconhecesse a Cristo. Temos, porém, este tesouro. Lembra que eu sempre falo que o Senhor tem nos confiado esses tesouros? É isso. A riqueza de nós conhecermos o que o Senhor tem feito é uma riqueza. E aqui ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, para que nós não venhamos a nos gloriar daquilo que estamos fazendo, porque não é de nosso, de nosso, de nosso feitio, mas sim do Senhor. É daquela unção que foi derramada sobre você pelo próprio Deus. Então, irmãos, não vamos acrescentar e nem retirar. Sabe outra forma de nós trocar a receita do óleo de unção, agora na nova aliança, é quando você menospreza o Espírito Santo. Porque você acha que algo não é capaz, porque você vê que parece que é você que está fazendo. Às vezes você não ora pela cura porque você acha que, mas não tem fé para aquilo. Mas o óleo que você foi ungido, esse Espírito Santo, ele está completo dentro de você. Ele nos fez participante. E hoje nós vamos fazer parte do que? Do corpo de Cristo. Outra herança deixada, compartilhada por Ele. Algo que nós só fazemos porque Ele nos iluminou e nos fez entender que aquele pão não é só um pão. Pegue o seu pão, olhe para o pão. Isso aqui não é só um pão. É o próprio corpo do nosso Senhor, o Cristo. Mas isso nós só entendemos porque você já foi separado e foi ungido. Você teve a sua mente iluminada. Então não espere ter um vaso de óleo derramado na sua cabeça para fazer aquilo que o Senhor espera de você. Você tem todas as ferramentas já. Amém? Pegue então o seu pão, pegue o seu suco. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar esse pão, que é o corpo do teu filho, corpo que foi partido
e que nos trouxe tantos benefícios pelo partir desse corpo. Nós consagramos esse pão e te agradecemos, Pai, porque sabemos que não somos merecedores, mas nós necessitamos desse pão porque nós somos pecadores. E é como diz as suas escrituras que o Senhor, nosso Senhor Jesus, ele veio para os doentes e não para os sãos. E eu reconheço que eu sou um doente, eu sou um pecador e eu necessito do corpo do Filho. Pai, nós te agradecemos pelo corpo e te agradeço por poder compartilhar com os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Pode partir o pão, participarmos todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma que nós participamos do pão, nós vamos participar do sangue, do suco, puro suco da uva, que representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós na cruz. Tudo aquilo, irmãos, que nós já sabemos que ele passou na cruz, nós sabemos que era para nós, cada um de nós, cada um de nós. E não só aquela fase, mas pela uma eternidade inteira. Talvez isso a gente não traz à mente. A nossa condenação é eterna. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê aquela cruz passageira, o Senhor sendo chicoteado, cuspido, esturrado e crucificado. Levou um dia aquela crucificação. E quando a gente olha, a gente imagina aquele castigo, nós tendo aquele castigo por um dia. Mas sem Cristo, a nossa condenação era eterna, ou seja, o castigo era eterno. Então, vê o benefício, o tamanho do benefício que você teve, o tamanho do livramento, viu o tamanho da herança que você herdou sem merecer? Você foi livre de uma eternidade de castigo. E ainda vai ter o benefício de passar uma eternidade com o próprio Cristo. E o que nós estamos fazendo agora aponta justamente para isso. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos o suco, puro suco da videira, que representa o sangue do Cristo ungido, aquele que foi separado, escolhido pelo Senhor, e que da mesma forma nos alcançou, Pai. Nós te agradecemos pela misericórdia que nós temos alcançado através de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo aquilo que nós temos alcançado diante de Jesus. Nós te agradecemos por todo esse livramento. Te agradecemos pela bondade. Em nome do Senhor Jesus. Podemos todos nós, irmãos, participar também do sangue, do suco. Amém? Glória a Deus.